Pronto, pessoal. Boa noite a todo mundo. Começou a gravação. E aí, estamos nós aqui. É o último slide de falência para a gente acabar de vez. E ainda digo mais, esse slide não vai demorar muito não para a gente acabar, porque muita coisa a gente já viu. Vocês vão ver. E aí, como é que chama? Vai ser tranquilo. Olha, parece, eu não vi não, mas parece que alguém perguntou alguma coisa no grupo. Então, quem puder ajudar de novo, ajuda lá. E aí a gente começa. Mas pode entrar aqui. Eu não sei, vocês aí entraram, não precisa de senha nem nada. É só apertar lá o link e tá tranquilo. Vamos lá. É, eu mencionei a aula passada, eu vou entrar logo no assunto, viu? Eu mencionei a aula passada a parte do pedido de restituição. E aqui só está falando aqui de novo a parte do pedido de restituição, não é novidade nenhuma. Mas é só para lembrar vocês, então. O pedido de restituição é aquela história que você quer obter um bem da massa falida, só que não por ele ser da massa falida. No caso aí, ele seria seu, ele lhe pertence. Ele está lá de forma até indevida. Mas como o procedimento de falência é bem fechado, vamos dizer assim, aí para você ficar esperando e não sei o quê, para sei lá, pegar ou correr o risco do bem ser alienado, pior ainda, aí você entra com esse pedido de restituição. Aí, através do pedido de restituição, o bem fica reservado e enquanto está resolvendo, né, pelo menos você não corre o risco de ter ele alienado. Aí pronto, eu falei isso, já tinha falado isso na aula passada. Aí fala aqui da massa falida objetiva e a subjetiva, eu também já tinha mencionado isso. O administrador judicial, né, quando ele vai administrar uma massa falida, ele tem essa parte da massa falida objetiva e a subjetiva. A objetiva envolve os bens do falido, né? E aí os bens passivo, ativo, aquela coisa toda. Mas a massa falida subjetiva, aí vem a dica que eu dou para vocês. Quando vocês virem esse termo subjetivo ou subjetiva, enfim, pensem no sujeito. Isso em direito quer dizer sujeito. Então tem alguma coisa relacionada ao sujeito, que aqui está ligada aos credores. Então a massa falida subjetiva está ligada, vamos dizer assim, à quantidade de credores, né, os credores aí do empresário. E vai ser também administrado pelo administrador judicial, que vai fazer a habilitação, verificação dos créditos e aquela coisa toda. Eu falei também já, mas para revisar, na falência, os credores também têm que se habilitar. E também é o administrador judicial quem vai fazer essa análise para poder fazer também um quadro geral de credores. Está tudo aqui. E a gente vem conversando sobre isso. Então, eu falei lá atrás com a recuperação judicial sobre o quadro geral de credores e venho falando também. Mas aqui, de forma expressa, então já fica todo mundo sabendo que um quadro geral de credores também é feito na falência. E é lógico que é feito pelo administrador judicial. E aí, uma vez que ele é realizado, o quadro geral de credores é elaborado, ele é apresentado nos autos e o juiz homologa esse quadro geral de credores. E aí tem todo aquele procedimento que é o mesmo da recuperação judicial. Vou dar até um passo atrás. Ou seja, os credores eles se habilitam, o administrador dá uma olhada nos créditos, faz um relatório. Esse relatório pode ser impugnado e depois, cada impugnação, depois de tudo resolvido, aí é feito o quadro geral de credores. Aí imagina, eu perdi o prazo de habilitação, que são 15 dias, né, depois da sentença de falência. Eu perdi o prazo. E aí, posso me habilitar? Pode sim. Eu vou ser credor retardatário. E aí eu vou perder o direito de voto na Assembleia e perder o direito de rateio, caso eu seja principalmente o credor de garantia real, que aí o direito de rateio pode ser até útil. Mas isso são consequências para o credor retardatário.
Aí, se eu falei, agora eu perdi o prazo de habilitação. Mas imagina se eu perdi, se foi ainda pior. Quando eu me toquei que meu credor ele tinha falido, meu credor não, meu devedor ele tinha falido, já tinha o quadro geral de credores homologado e tudo. E aí, posso também habilitar meu crédito? Pode sim. Através de ação específica, você aí vai poder habilitar o seu crédito, até mesmo no quadro geral de credores, mesmo depois dele homologado. Essa ação específica vai ser julgado através do juízo universal, né? Tem aquela atração, e aí vai ser julgado pelo juízo de falência. Pronto. Não disse que a gente já viu essas coisas? Mesma coisa, juízo universal aqui, como de falar. Impugnação também, credor retardatário. Sou demais. Não, somos todos. Cadê? Ah, sim, eu de novo. O credor retardatário ele perde sim o direito de votar na Assembleia e direito de rateio e tal, beleza. Mas se for credor trabalhista, não. Credor trabalhista não perde o direito de voto, mesmo sendo retardatário. Só para relembrar. Falei aqui. Habilitação do crédito, aí não vou nem falar. Sim. Na verdade, só relembrando que certos créditos eles não se submetem à lei de falência. Isso tem créditos sim que são separados, né? Que estão realmente fora do direito falimentar. A própria lei de falência já aponta esses créditos. E tem também aqueles que não são julgados pelo direito falimentar. Estou pensando agora nos créditos fiscais, porque os créditos fiscais eles são julgados através da lei de execução fiscal, né? São julgados assim, o procedimento é execução fiscal, e aí só depois deles estarem né, concretizados é que aí o juiz ele emite lá um ofício para ver o cadastro do crédito dentro da massa falida. Mas é depois do crédito já está todo, como é que chama? Líquido e certo. Processo do trabalho também. O processo do trabalho ele tem competência trabalhista e aí ele vai ser julgado na jurisdição trabalhista e só depois também é que ele passa para lá. Por desencargo de consciência, eu vou relembrar aqui uma coisa que eu falei, até mesmo sobre o processo trabalhista. Crédito trabalhista especificamente. Eu acredito ter falado isso semana passada, mas como eu falei, por desencargo, vamos lá. Às vezes o que acontece é o seguinte, como eu falei, o processo trabalhista, ele vai ser julgado lá na Justiça do Trabalho, só quando ele tiver líquido e certo, né, já tiver todo concretizado, aí o juiz pega, emite um ofício para o juízo falimentar, pedindo aí para cadastrar o crédito no quadro geral de credores. Beleza. Agora o que pode acontecer é o seguinte, imagine você tem um crédito trabalhista para receber. Aí você pega e entra com a ação, né? Primeiro, na verdade, vou dar um outro passo atrás. Você acha que tem um crédito para receber. Eu digo, eu tenho direito a tal coisa. Aí você entra com a ação contra a empresa. Aí beleza, a ação está aqui correndo no direito do trabalho. Mas a empresa faliu. Está aqui outra ação, né? Outro processo, outra situação. O processo de falência dela está andando bem ligeiro. E o processo trabalhista seu, no caso, tem algum atraso, enfim, alguma coisa. Ele está mais atrás do que a falência. E aí tem uma coisa pior ainda, a falência já vai começar a pagar. E os trabalhistas, né, o crédito trabalhista, ele é o primeiro da fila. Aí você, putz grila, se eu deixar esse negócio correr e meu processo do trabalho aqui na Justiça do Trabalho demorar demais, como é que chama? Eu vou perder dinheiro. Porque quando eu for chegar lá, não vai ter mais dinheiro para me pagar. Entenderam? Aí o que é que pode fazer? Em duas hipóteses. Ou o próprio credor, ou seja, o próprio trabalhador aqui nesse caso, né, através do advogado, lógico, ele vai no processo de falência, né, e pede para reservar uma quantia para o caso dessa ação trabalhista. Isso é possível. Mas outra coisa que também acontece, e bastante,
O juiz da ação trabalhista, ele também manda um ofício, ele também não, ele manda um ofício e pede para reservar uma quantia lá para o trabalhador, a quantia respectiva para esse processo. O juiz normalmente ele faz isso quando, por exemplo, está com sentença, mas ainda está analisando recurso. Aí já tem uma quantia, entendeu? Pelo menos uma ideia, porque está sendo analisado o processo, né? Vai ver que o trabalhador até nem tinha direito àquele valor. Mas, para garantir, o juiz pega e manda um ofício pedindo para reservar essa quantia. E essa quantia fica reservada caso o trabalhador ele seja procedente o pedido dele, aí ele vai ter já o dinheiro dele reservado. Isso aí, como eu falei, até o próprio trabalhador, né, pode fazer isso, mas aí tá, dependendo do estágio que esteja esse processo, fica mais difícil para fazer essa reserva. Não é assim, acabei de entrar com essa ação, reserva aí 100 mil reais para mim. Eu digo, não, calma aí, vamos ver direito, tá entendendo? Por isso que eu digo, é mais quando o processo está mais adiantado em termos do processo trabalhista, que aí pode acontecer essa reserva de valor. Essa reserva de valor, às vezes, acontece até mesmo para o administrador judicial. Abrindo um parênteses aqui. Eu já indiquei para vocês que o administrador judicial ele tem um crédito extraconcursal. Porém, apesar de ser extraconcursal, né, que tem que ser pago antes dos créditos concursais, os honorários do administrador judicial, eles só são pagos no final. No final de tudo do processo todinho é que é pago os honorários. Aí pense você como administrador judicial. Você que está liberando o pagamento e você que está olhando a situação, né, bancária e financeira da empresa. Aí você diz, meu irmão, vou pagar todo mundo e vou ficar sem R$1 para mim. Pode acontecer. Aí é sim possível, o próprio administrador judicial peticiona para o juiz, vai entrar em desespero. Vai mesmo, porque meu irmão está pagando todo mundo, mas eu é que vou ficar sem eira nem beira. Aí o administrador judicial ele pode sim peticionar para o juiz, para que o juiz, né, o administrador judicial não tem essa autonomia. É o juiz quem tem que determinar para reservar já o dinheiro dele, e aí ele está pagando todo mundo, pelo menos o dinheiro dele já está reservado. É possível sim. Então essa reserva de valor pode acontecer, né? Eu citei como exemplo como é que chama, o processo trabalhista, que isso acontece frequentemente, até o processo fiscal, viu? O de execução fiscal às vezes acontece isso. O juiz fica se comunicando, né? Através de ofício e tudo. Beleza, meus caros. O que é que eu estou falando aqui? Agora vamos falar de realização do ativo. Vocês que já viram processo de execução, aí vocês sabem o que quer dizer realização do ativo. E liquidação, tem realização e liquidação. Aqui está, na verdade, na parte de venda dos bens, para simplificar a linguagem da gente. Como é que pode acontecer a venda dos bens de uma massa falida? Eu já estou cansado de dizer, e vocês de escutar, que ela acontece, via de regra, através de leilões, leilão, pregão e proposta fechada. Essa é a regra. No entanto, pode acontecer outro meio de venda. Imagina, tem um credor não, um investidor, melhor ainda, um cabo de fora. Ele diz, eu quero comprar, sei lá, esse armazém, esse bem, esse galpão, eu quero comprar. Tá aqui, o dinheiro. Agora eu não quero participar do leilão, não. Tá aqui o dinheiro e pronto. Isso falando para o administrador judicial, né? Aí, como é uma venda direta, o administrador judicial não tem essa autonomia. Dizer, tá bom, beleza, tá aqui, então... Não. Como o administrador judicial, ele vamos dizer, aquela expressão longa manos do juiz, ele tem que pedir para o juiz, e o juiz é quem autoriza uma venda feita de outra forma. E aí o juiz autorizando, tá beleza. É sempre assim, sempre o juiz quem autoriza. Né? Óbvio que o juiz é que tem a palavra final. Então, tá aí. É assim que acontece a realização do ativo. Eu mencionei também outra coisa que serve de incentivo para... Incentivo não, é uma forma de aplicar o princípio da preservação da empresa, que acontece justamente nessa venda de ativos da empresa. Está no artigo aqui, eu transcrevi para vocês, o artigo 140, lá da Lei de Falências, da 11.101, indica lá, vamos dizer assim, uma preferência
para que sejam vendidos os bens da empresa. Eu vou ler aqui, a gente já tratou sobre esse artigo, mas eu vou ler aqui para que aí vocês fiquem, né, sabendo aí. Artigo 140. A alienação dos bens será realizada de uma das seguintes formas, observada a seguinte ordem de preferência. Inciso 1º. Alienação da empresa com a venda de seus estabelecimentos em bloco, ou seja, vende tudo. Né? Por quê? Aquela história que se você comprar tudo, provavelmente esse cara que comprou, ele vai continuar na atividade empresarial. E aí a empresa como atividade está preservada. Né? O princípio de preservação da empresa. Esse é o inciso 1º. Inciso 2º. Alienação da empresa com a venda de suas filiais ou unidades produtivas isoladamente. Não deu para vender tudo, então pega uma filial, vende. Pega uma unidade, vende. Está entendendo? Também toda. Inciso 3º. Alienação em bloco de bens que integram cada um dos estabelecimentos do devedor. Aí aqui já é um estabelecimento aqui, outra acolá, uma loja aqui, outra loja acolá. Né? E por último, a alienação dos bens individualmente considerados. Aí um caminhão para aqui, um computador para lá, entendeu? Ou seja, sai diminuindo. Agora, atenção, eu frisei isso lá no caput, que aqui foram os incisos, no caput tem dizendo a ordem de preferência, ou seja, não tem que ser assim, não. Se de cara aparecer um cara, eu quero comprar 10 caminhões e uma loja, aí pronto, vai vender para ele. Entendeu? Tem que ser dinâmico nessa parte. Porque se ficar, não, eu só vou vender a loja toda. Aí um monte de gente querendo comprar, não, eu só vou vender a loja toda. Aí lascou, né? Enfim, você tem que ver também o propósito do próprio processo de falência, né? O que mais? Isso aqui é interessante também. Eu já devo ter falado, mas como eu falei, um bocado de coisa hoje é revisão. Aí esse investidor agora, a gente está falando de venda de ativos, então esse investidor ele quer comprar o armazém e o galpão da empresa. Aí aquela história, né? Tá cheio de dívida, e às vezes tem dívida que o cara nem sabe que existe, aí ele compra daqui a 2 anos, pô, aparece mais dívida, putz, eu tô lascado. Então, isso aí seria um desestímulo para os investidores. E esse desestímulo geraria um impacto direto na falência, porque também seria mais difícil arrecadar dinheiro para pagar os credores. Então, a lei, né, ela determinou agora uma outra medida para, de novo, incentivar aí, não incentivar, para concretizar o princípio da preservação da empresa. Como é? O bem arrecadado através de processo de falência ou de recuperação, isso é a mesma coisa de recuperação, esse bem ele vem livre de dívidas fiscais e trabalhistas também. Ou seja, se eu comprei um galpão através de um processo de falência, né, no leilão ou onde for, esse bem vem livre de dívida. Se vier um IPTU atrasado aí, não vai ser comigo. Esse IPTU permanece na massa falida. Né? E aí o falido é que tem que arcar com esse bem, com essa dívida. Então, isso daí também é um incentivo para que haja aí a venda dos ativos e também um incentivo para os investidores, né, quererem investir em processo de falência e tal. Estou falando modalidades atípicas, ou seja, tudo que eu já falei, eu sou de baile. Não, somos nós. Acabei de falar de sucessão empresarial, é justamente essa. Eu comprei a loja do cara. E aí, vou pagar a dívida dele? Não, não, não. Nesse caso, processo de falência, aí eu pego a loja livre de dívida. Loja que eu digo é o estabelecimento e tal. Está no artigo 141, inciso 2º. Já que eu falei, essa é a regra geral. Eu vou falar só por alto, porque eu não quero complicar para vocês, não. Mas é aquela história. Poxa, tem um cara falido. Então, a regra é que o estabelecimento, né, que eu for comprar, ele vem livre de dívidas. Beleza.
Agora, tem muita gente esperta por aqui que eu digo no mundo. Aí a lei pega e diz, calma, eu tenho que ser esperto também. Então, essa história de você comprar o bem e ele vem livre de dívidas, ele vem livre de dívidas, essa é a regra. No entanto, tem exceções. E nessas exceções, quem comprou paga as dívidas. Que exceções são essas? Como é que chama? Imagina, eu, César, fali. Aí tem o meu estabelecimento para vender, né? Aí quem vai comprar esse estabelecimento é uma sociedade empresária. Beleza. Mas quem é o sócio majoritário dessa sociedade empresária? Eu. Aí a lei pega e fala: tá bom, sociedade, compre, agora você paga. Entendeu? Essa é uma situação. Ou, vamos dizer assim, quem faliu? Eu, César. Tem de novo meu estabelecimento para vender. Quem é que vai comprar? Minha esposa. Ela vai comprar livre dívida. Não, 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 não. Ela vai pagar a dívida. No caso daqui é parente em linha reta, como é que chamou? Colateral até quarto grau, que fica nessa história. Quem mais aqui? Enfim, estão vendo aqui que é uma forma de fraudar a sucessão, entendeu? E aí a lei pega, já adianta isso. Eu não coloquei aqui o número do artigo, mas deve estar no artigo 140, 145, no meio lá, deve estar lá. Justamente essas exceções, eu acho que ainda é no artigo 141, mas tudo bem. Que justamente aplica lá essas exceções no caso aí da venda de ativos e tal. Mas tem uma coisa que acontece o seguinte, não, calma, não vou falar isso agora não. Não, não, não. Beleza. Vamos agora para a parte de pagamento. Eu já expliquei bastante para vocês o que são créditos extraconcursais e por que são considerados extraconcursais. Então, eu vou só fazer um apanhado de novo, mas falência é um concurso de credores, é um processo de concurso de credores, né? Os credores um processo no qual vários credores estão buscando crédito de um mesmo devedor. Não é o único, atenção, não como é que chama? A falência não é o único concurso de credores que existe, não. No processo civil já tem também, assim, se o cabo não for empresário, existe concurso de credores para ele. Só não é falência. A falência, posso dizer até que é o concurso de credores para o empresário. Específico aí para o empresário. E aí, a gente vai já ver a fila de pagamento que é estabelecida pela lei de falência. Aí é onde está os créditos concursais, né? Porque vai obedecer essa fila de pagamento. No entanto, existem créditos que não se submetem a essa fila e são considerados, por causa disso, extraconcursais, ou seja, eles não estão no concurso de credores. Esses créditos, via de regra, eles são créditos que não existiam antes do processo de falência. Ou seja, se a empresa continuar funcionando, que é possível, o trabalhador continuar trabalhando, ele vai querer receber o seu salário. Se imagina todo mês ele ter que ficar esperando chegar e ir para a fila da falência, né? Então ninguém ia querer trabalhar. Mesma coisa o fornecedor. O fornecedor que continuar fornecendo, esses créditos, vamos dizer assim, mensais ou periódicos que durante a falência estão acontecendo, esses créditos são extraconcursais. Atenção, são só os créditos gerados após a falência, após que eu digo durante a falência, após a decretação da falência. Esses são créditos extraconcursais. Pensem também, vocês agora, tudo advogado, né? Já já vão ser, né? Aí vocês são advogados, aí chega um cabo, vai falar para mim, César, aí fala para vocês, eu, como é que chama? Eu tô falido, mas eu preciso de advogado. E aí? Aí vocês, tá certo. Agora imagina se os honorários de vocês fossem ser pagado é pau, né? Se fossem ser pagos na fila lá da falência. Aí vocês, não, meu amigo, para procurar outro advogado que para mim não dá.
Então, os honorários advocatícios são extraconcursais. E aí também entra como extraconcursal os honorários do administrador judicial. Enfim, tem créditos, como eu falei, que são considerados extraconcursais. Por serem extraconcursais e por não se submeterem ao concurso de credores, eles têm que ser pagos antes. Ou seja, para que você comece a pagar trabalhistas, garantia real, fiscais e etc. e tal, você tem que pagar primeiro esses extraconcursais para depois chegar lá e começar a pagar essa fila de credores. Então, é essa lógica que eu quero apontar para vocês, para que vocês fiquem sabendo até o local em que se encaixa o crédito extraconcursal, ou seja, ele é antes de pagar a fila de credores. Só depois é que você vai para essa fila. Coloquei aqui, transcrevi o artigo 84 da Lei de Falência. Ele aponta justamente os créditos extraconcursais. Tem 5 incisos, dê uma olhada lá. Eu mencionei aqui alguns para vocês, né? Falei dos trabalhadores que forem. Quando digo trabalhadores, é só uma ilustração. Mas são os créditos que foram adquiridos durante o processo de falência. E falei o que mais? Trabalhadores, falei honorário advocatício, contabilidade também. Imagina, o cara falir, depois precisa do contador. Aí o contador vai receber só na fila. Não, entendeu? Isso é extraconcursal e pau. Então, dê uma olhada lá nesse artigo. Eu não vou ler aqui, não, porque vocês estão tendo essa ideia. Eu quero mais que vocês tenham essa ideia, mas ler isso é essencial. Por isso que eu coloquei no slide. Porque vocês não ficam somente com a ideia que eu acabei de dizer. Vocês aí realmente expandem, até uma curiosidade que vocês tenham na mente de vocês lendo o artigo, vocês conseguem interpretar isso melhor. E sempre é bom ler artigo para se acostumar com linguagem e até mesmo com as expressões que são usadas na lei. É mais um dos motivos pelo qual eu insisto que vocês leiam. Cadê o que mais? E agora vamos para a classificação dos créditos. Não é mistério nenhum, não, viu? Eu estou fazendo essa voz assim, mas não é mistério nenhum, não. Até mesmo porque a gente já vem batendo muito nessa classificação. Mas agora, eu coloquei aqui no slide para vocês, em ordem que está lá no crédito, na lei de falência. No entanto, deixa eu dizer uma coisa para vocês, uma dica até de organização. O que vocês poderiam fazer, o artigo 83, eu estou pensando o seguinte, porque se eu tivesse quadro negro e tal, aí eu colocaria, tipo assim, eu escreveria agora em ordem, os créditos e iria falando de um por um. Então, eu estou pensando, talvez fosse bom para vocês colocarem esses créditos agora, né, só para ir exercitando. Mas também, paciência, eu não estou cobrando de vocês, não. É só para meio que ajudar vocês aí no estudo. De todo jeito, o artigo 83, ele tem sim, é numerado, porque tem o caput e os incisos. Os incisos é que são os créditos concursais, e a ordem dos incisos é a ordem que tem que acontecer o pagamento. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou comentando cada crédito pela ordem, e aí eu vou comentando, eu vou acrescentando que tem alguns detalhes que são sim importantes para que todo mundo fique sabendo. Começando pelo crédito trabalhista. Vamos começar com ele. O crédito trabalhista, quando eu falo trabalhista, até mesmo se envolver acidente de trabalho, ele está encaixado aí também. Entendeu? Então, o crédito trabalhista, ele é o primeiro da fila. Por uma natureza óbvia, que é a natureza alimentícia dele, e a importância, né, para o trabalhador. A vida dele é a família, essas coisas todas. Então, ele é o primeiro da lista para ser pago. Beleza. Só que tem um porém importante. A lei determina que o crédito, deixa eu ver como é que eu vou falar, é melhor falar com exemplo e depois eu vou para a parte abstrata.
Não, porque eu não me vejo. Não, obrigado, mas é porque nem eu no slide eu fiz isso. Eu acabei de falar essa numeração, nem eu fiz isso no slide, é porque normalmente eu faço isso com o hidrocor. É porque eu estou com celular. Você lembra, acho que com vocês, a primeira vez que eu fui dar aula nisso aqui, né, com isso aqui, a minha voz ficou tremendo e etc. Aí eu fiquei, meu irmão, que frescura é essa? Ficou um vídeo horrível. O vídeo ficou tranquilo, mas o áudio ficou horrível. Aí eu descobri, não sei porquê, com o celular fica bom, com o computador não fica. Aí eu falei um monte de palavrão e disse, vou dar aula com o celular. Enfim, vamos voltar para cá. Vou falar com um exemplo e aí depois eu vou para a parte abstrata. Imagina, essa empresa, né, já está ruim, está devendo um salário, ou paga metade, enfim, está devendo crédito trabalhista adoidado. Aí eu sou trabalhador, né, funcionário dessa empresa, e eu estou com um crédito enorme com relação ao meu salário atrasado. Vamos ver, o salário hoje está na faixa de R$ 1.000. Então, eu estou fazendo uma conta matemática agora que eu não quero fazer feio, vou usar o calculador, né? Não, sacanagem. Eu estou brincando. Vamos arredondar para R$ 1.000. Eu sei que é um pouco mais, mas vamos lá. Aí vou extrapolar, eu tenho R$ 200.000 para ganhar de crédito trabalhista. Porrada. Aí o que é que a lei fala? A lei fala que os créditos trabalhistas individuais, eles vão ser pagos logo de início até o limite de 150 salários mínimos. Nesse caso aqui, vou arredondar para menos um pouquinho, mas dos R$ 200.000 que eu tenho para receber, eu só vou receber, no primeiro lugar da fila, 150 mil. Aí você diz, oxente, e os 50 mil o cabo vai ficar? Não, calma. O que é que a lei diz? Até o limite de 150 salários mínimos vai ser pago ali no primeiro da fila. O excedente, se houver, ele cai de trabalhista para quirografário. O problema é que os créditos quirografários eles são o sexto da fila. Então vai passar um monte de gente para depois chegar em mim de novo. Mas é essa a determinação da lei. Até 150 salários mínimos é pago lá nos créditos trabalhistas. E se exceder, se você tiver mais dinheiro para receber, então esse excedente, ele vai lá para créditos quirografários. Beleza. Mas o que é que eu posso dizer também? Se for o crédito com relação a acidente de trabalho, então não tem limite. Se eu tiver para receber R$ 500.000 a título de acidente de trabalho, então eu vou receber lá no primeiro lugar. Então, essa limitação ela acontece a título de salário, via de regra. Aí você fica, dependendo do salário da pessoa, né? Aí, beleza. Então, a título de salário, essa limitação acontece. Agora, se for a título de acidente de trabalho, de indenização no caso, né? Você aí não tem não se opera esse limite. Mas aí tem outra importante manobra que acontece e que está lá previsto em lei. Imagina você é um investidor. Isso tem muito para investidor não. Tem um nome melhor, poxa. Especulador. Agora melhorou. Então, vamos supor, vou imaginar, eu, César, tenho muito dinheiro. E aí, eu estou ligado que tem uma empresa que está falida. Aí eu chego para o trabalhador, eu sei que ele tem crédito adoidado para receber. Vamos supor lá que ele tem, sei lá, R$ 30.000 para receber. Aí eu chego para ele e digo, olha, o processo de falência acabou de começar. Daqui que chegue no teu pagamento, talvez a empresa não tenha nem dinheiro para te pagar. Tá aqui 15 mil à vista. Queres? Aí ele quer. Eu digo, então vamos fazer a sessão de crédito. Você me passa o seu crédito, eu lhe pago aqui 15 mil. Eu estou usando uma arbitrariedade. E aí pronto. Quando tu for receber, aí vai ser eu que vou receber no teu lugar, né? É uma sessão de crédito. Isso não é ilegal, não. O problema é que terminava eu, como especulador, eu agora estou no primeiro lugar da fila, como se eu fosse um trabalhador da empresa. Captaram?
Então, isso acontece. Ou melhor, acontecia. Acontece ainda, mas aí a lei previu agora uma consequência. A lei previu o seguinte: se o crédito trabalhista ele for cedido, ele passa de crédito trabalhista para crédito quirografário. Então, eu, especulador, eu posso continuar fazendo essa operação sem problema nenhum. Mas na hora que o credor trabalhista me passar o crédito, através de cessão de crédito, eu vou sair do crédito trabalhista e vou passar para quirografário. Pronto. É isso que acontece. Isso foi para meio que desencorajar, que terminava também até o trabalhador perdendo dinheiro nessa história. Para desencorajar esse tipo de especulação e tudo mais. Está aqui, o artigo 4º do artigo 83. Os créditos trabalhistas cedidos a terceiros serão considerados quirografários. Está aí. Simples assim. Aí eu contei a historinha para vocês visualizarem o que é que a lei está dizendo. E agora vamos lá. Crédito trabalhista foi esse que eu acabei de falar, é o primeiro lugar da fila. Quem é o segundo lugar da fila? É o crédito com garantia real. Vocês estudaram direitos reais recentemente, ou foi esse semestre? Acho que foi semestre passado. Não sei. Vocês estudaram direitos reais, o que importa é isso. E aí vocês viram direitos reais em garantia, que tem a ver com hipoteca, penhor, o que mais? Calção até, um crédito que está calcionado. Vocês viram anticrese, mas anticrese eu não vou colocar aqui, não, porque anticrese não existe anticrese nova, né? Só acho que existem, uma vez que acabar, acabou. Beleza. Então, hipoteca, penhor, calção, essas coisas, tudo tem garantia. Garantia real, especificamente, é penhor e hipoteca. Né? Mais específica ainda. Eu coloquei até ainda aqui alguns créditos com cédula real, ou como é que chama? Cédula de crédito rural. Mas eu não vou entrar nesse mérito, não. Isso aqui é só ilustração. Eu só quero que vocês entendam o tipo de crédito. O tipo de crédito com garantia real é que tem um bem que está garantindo esse crédito. Pronto, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Eu vou usar a hipoteca aqui como exemplo. Então, imagina, eu sou credor. Eu emprestei para a sociedade ou para o falido, sei lá quantos, 500 mil reais. Aí, para garantir essa dívida, o falido tinha me dado em hipoteca um armazém. Eu sempre falo de armazém, mas está aí. Então, o imóvel que constitui armazém, ele está garantido para mim, porque eu sou credor, entendeu? E o que me garante é essa hipoteca, ou esse armazém, né? A hipoteca. Aí, qual é o propósito da garantia real? Esse bem que está garantido, melhor, esse bem que está servindo de garantia, ele não pode ser alienado para pagar a Deus e o mundo. Não, ele só vai poder ser alienado para pagar ao credor que está sendo garantido. No exemplo que eu dei, esse armazém, quando ele for alienado, ele vai servir para me pagar. Entendeu? Então, os bens que estão dados em garantia real, eles vão ser vinculados aos credores respectivos. Então, vamos colocar em prática. Eu tenho 500 mil reais para receber, vai aí e como é que chama? E vamos agora leiloar o armazém para me pagar. Aí vai aí, leiloa o armazém e dá, sei lá, 2 milhões de reais. Aí eu recebo meus 500 mil, né? E aí o resto vai ser rateado e vai ser para pagar os outros. Tudo bem, porque é esse que você deu. Aí, se deu 500 mil reais, então tá na cara, né? Também o dinheiro vai todinho para mim, tá? Beleza. Agora, o problema é quando é menos do que, como é que chama? Do crédito. Ou seja, eu tenho 500 mil reais para receber e aí agora como é que chama? Foi vendido o imóvel respectivo, que está sendo dado de garantia, e custou não, né? Foi arrecadado somente 300 mil reais. E aí? Eu vou receber os 300 mil reais, mas vai ficar faltando 200 para mim. Esses 200 que estão faltando vão ser recebidos lá como quirografário. Ou seja,
Caso o bem que foi dado em garantia não consiga pagar a dívida, esse restante da dívida que está para ser paga, ela cai de novo lá para os quirografários e aí só quando chegar lá é que eu vou receber. Esse é que é o moral da história com relação a crédito em garantia real. Ainda tem mais detalhe, mas já já o que eu vou falar aqui. É. Agora o que eu ia falar? Poxa, tinha um negócio que eu estava lembrado e agora me distrair. Não, tá tudo bem. Então, crédito com garantia real, lembre-se disso. Ah, não, lembrei. Agora, mas aí imagina o seguinte, eu não falei que o primeiro da fila é o credor trabalhista? Vamos supor como é que, aí sim, antes de, aí eu falei que a ordem da fila tem que ser obedecida. Então, tá pagando os credores trabalhistas. Mas agora a empresa já não tem mais bens sem estar garantidos para pagar os trabalhistas. E agora? Porque, vamos dizer assim, não acabou nem os credores trabalhistas, mas a empresa já não tem mais bem para pagar eles. Só tem esse armazém que está dado em garantia, né? Para mim, no caso. E aí, o que é que faz? Então, a lei permite que essa hipoteca seja desconsiderada e aí o bem vai ser alienado, no caso aí o armazém, e vai servir para pagar justamente os trabalhadores. Quando eu falo os trabalhadores, são todos aqueles que vêm antes, que nesse caso aqui a gente está vendo dois. A gente está vendo os créditos extraconcursais e os trabalhistas. Ou seja, agora você já tem que pensar que antes de chegar nos trabalhistas, os créditos extraconcursais têm que ser pagos. Então, se para pagar esses dois aqui, né, no caso aqui, seguindo a ordem, não é simultâneo não, mas seguindo a ordem, para eu pagar esses dois aqui, eu vou ter que vender bens dados em garantia, então isso vai acontecer sim. Esse também é outro detalhe que acontece com os bens não, os créditos com garantia real. Primeiro aqui, o bem que foi dado em garantia vai servir para pagar o crédito respectivo. Pronto, essa é a primeira ideia. A segunda é, se esse bem não conseguir dinheiro suficiente para pagar o crédito, o restante do crédito vai lá para quirografário. Beleza. Mas agora aí pensando nos que vieram antes. Se esses que vieram antes não têm bem suficiente, nem dinheiro para pagar eles, então os bens em garantia vão servir para pagar eles lá também. É isso aí. Tá. Aí, créditos fiscais, eu já falei, que aí tem a ver com o. Como é que chama? Poxa, lei de execução fiscal. Então, aí isso aí a gente não vai analisar. Eu não sei se vocês vão ver a lei de execução fiscal especificamente. Espero que sim, mas é uma parte lá processual, vamos dizer assim, procedimental do direito tributário. E aí vem o quarto lugar na fila. Primeiro lugar, trabalhistas. Segundo, garantia real. Terceiro, créditos fiscais. Quarto lugar, privilégio especial. Eu vou só ler o artigo que fala sobre o que são esses créditos com privilégio especial. E aí vocês, por curiosidade, podem ir atrás. Eu incentivo. Aí eu vou falar sobre privilégio especial e logo em seguida eu vou falar sobre privilégio geral. Aí eu vou aproveitar para comentar os dois juntos. Aí eu vou comentar assim bem rapidinho. Então, aqui, são créditos com privilégio especial. Os créditos previstos no artigo 964 do Código Civil. A linha B, os assim definidos em outras leis civis ou comerciais, salvo disposição contrária desta lei, ou seja, se uma lei vai dizendo esse crédito aqui tem privilégio geral ou especial, então será, né? A linha C, aqueles cujos titulares a lei confira o direito de retenção sobre a coisa dada em garantia. Aí, no caso aqui, se você tiver direito... Cadê? Exatamente. É esse artigo, esse inciso aí. No caso aí, as alíneas. A lei, porque a linha A, ela fala assim,
os previstos no artigo 964 da Lei 10.406, não sei o quê, esse é o Código Civil. Então, eu fui logo direto. Então, agora eu vi a linha B, que fala daqueles que a lei determina como crédito, ou melhor, como privilégio especial. Estou na linha C, aqueles cujos titulares a lei confira o direito de retenção sobre a coisa dada em garantia. Então, se eu tenho direito de retenção sobre um bem, esse crédito que faz eu ter esse direito é considerado crédito com privilégio especial. E aqueles em favor das microempresas individuais e das microempresas e empresas de pequeno porte, de que trata a Lei Complementar 123 de 2006. Pronto. Esses são os chamados créditos com privilégio especial. E aí eles estão no quarto lugar da fila. Vou lá para agora o quinto lugar da fila, que são os créditos com privilégio geral. Primeiro vem o privilégio especial, depois o privilégio geral. Né? Primeiro a exceção, depois a regra. Privilégio geral. Então, a Aldenice está colocando aí justamente o inciso. Então, o privilégio geral são os créditos previstos no artigo 965 do Código Civil, os previstos no parágrafo único do artigo 67 desta lei, e os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária desta lei. Esses créditos, aí vem agora, vou fazer um comentário. Esses créditos raramente existem. Quem está no final está lascado. Está no final está lascado. Mas aí é que está. Esses créditos, não vou dizer raramente existem não, porque para tudo tem tudo, né? Mas eles nem sempre existem. Ou seja, a ordem da falência termina sendo trabalhistas, garantia real, fiscal, aí passa para quirografários. Por quê? Porque nem sempre existe crédito com privilégio geral e privilégio especial, né? Ao contrário. E aí, se não tem, passa. Também, às vezes, nem sequer tem com garantia real. Então, passa de trabalhista para fiscal. E assim vai. A ordem é essa. No entanto, se não houver um crédito dessa categoria, aí, obviamente, vai para a seguinte. É por isso que eu não vou perder tanto tempo para que vocês decorem quais são os créditos, privilégio geral, especial, não sei o quê. Não. Eu acho interessante vocês saberem que existem eles, que é um tipo de crédito que normalmente não é falado. Eu mesmo não falo muito nos meus exemplos e tudo mais. Por quê? Porque na praticidade eles são pouco usados em termos de falência. Mas é importante vocês saberem que eles existem e que eles têm sim lugar na fila. E ainda mais, é que eles vêm antes dos créditos quirografários. Porque eu falo tanto de crédito quirografário e falo que ele está lá embaixo na fila. Aí agora vocês sabem por quê. Porque antes dele tem esses créditos, todo que a gente falou, incluindo privilégio especial e privilégio geral. Então é importante vocês pensarem isso. Então vou passar agora para o outro crédito, que é o crédito quirografário. Só recapitulando, a gente viu primeiro crédito, crédito trabalhista. Segundo, com garantia real. Terceiro, fiscal. Quarto, privilégio especial. Quinto, privilégio geral. Aí agora, no sexto lugar da fila, vem os créditos quirografários. Aí. E aí tem a definição aqui, eu vou ler e depois eu comento com vocês. Que a gente já vem comentando um bocado, né, esses créditos. Então, créditos quirografários são aqueles não previstos nos demais incisos desse artigo. Os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados a seu pagamento, no caso aqui é o direito real de garantia, e também aquele direito de retenção que a gente viu logo acima, lá no crédito com garantia, ou no crédito com privilégio especial, que tem o direito de retenção para pagar o crédito. Então, esse bem que está servindo de retenção, ele vai servir para pagar aquele crédito. Caso não tenha o valor suficiente para pagar o crédito todo, aí o restante cai aqui para quirografários. A linha C, os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o limite estabelecido no inciso 1º do caput deste artigo. Né? Comentou aquela parte
legislação do trabalho. Então, os créditos de garantia, ou melhor, ao contrário, os créditos quirografários, eles não têm garantia nem privilégio. Eles são créditos comuns. Comuns. Eu comprei, eu estou devendo, pronto. Só isso. Tá aí. Aí eles caem lá para o 6º lugar da fila. E agora vem uma parte interessante. Só recapitulando de novo. Trabalhistas, garantia real, fiscal, privilégio especial, privilégio geral, quirografários e o 7º lugar na fila, multas, como é que chama? E penas pecuniárias. E penas, né, que tem que ser pago em dinheiro. Por que eu digo que está na cara? Isso aqui eu não vou nem... Vocês sabem a diferença de multa e crédito, né? Tal. Multa é uma punição. Vocês fizeram até essa diferenciação, acredito eu, lá em direito tributário. Tributo é uma coisa, multa é outra. Tributo não pode ser punição, não pode ser multa. São incompatíveis. Então, beleza. Multa está lá, punição. Isso aí vai ser lá no 7º lugar da fila. E agora eu quero chamar a atenção ao seguinte. Vamos supor que eu esteja devendo IPTU. Como é que chama? Se você está... Eu usei o IPTU como exemplo, mas se você está devendo um tributo, quando eu digo devendo, você está atrasado no tributo, vai acontecer o quê? Multa. Não é verdade? Então, eu vou ter o IPTU, atenção, vou ter esse IPTU aqui para pagar e está incidindo multa sobre ele. Quando a lei de falência, quando a falência é decretada, já tem várias, vamos dizer, um valor em termos de multa grande aqui sobre esse IPTU. Porque a gente viu também, não, isso é outra história. Então, pronto, tem a multa para ser paga e tem o IPTU. Né? São dois valores diferentes, o valor principal e, como é que chama, o acessório, que seria a multa. Quando chegar na ordem de pagamento, vou pagar os trabalhadores, depois garantia real e depois os créditos fiscais. Ou seja, vou pagar o IPTU. Está aqui. Mas a multa, essa multa que incidiu sobre o IPTU, só vai ser paga lá embaixo. Entenderam? Aqui é onde vai ser paga as multas com relação aos valores que já foram pagos e tudo mais. Então é para ter isso em mente também. E é uma coisa, um fato curioso, porque como é que chama? Às vezes a gente não se toca, né? A gente já vê, não, aí vai pagar multa, o valor do tributo e tudo mais. Não. Lá em cima é só o valor principal do tributo. Lá embaixo é que vai pagar as multas. O que mais? Então, agora o último lugar da fila são os chamados créditos subordinados. Aí os créditos subordinados são os assim previstos em lei ou em contrato, né? Quando o contrato ele prevê lá que se trata de crédito subordinado, e os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício. Acontece às vezes o seguinte: se você é sócio e você também é administrador da empresa, você recebe um valor. Isso não é salário e é isso que tem que ficar atento. Você não vai receber no primeiro lugar da fila, porque esse valor que você está recebendo, como é que chama? Se enquadraria aqui, em crédito subordinado. Ou ainda mais, eu sou sócio, eu emprestei dinheiro para a sociedade. Então eu tenho o direito de receber de volta, não foi um empréstimo, mas como eu sou sócio, eu só vou receber aqui, como crédito subordinado. Então, ou seja, os sócios estão lascados, eles só vão receber lá embaixo. Lá embaixo mesmo. E atenção, o seguinte, todo sócio, ele tem direito, melhor, como falar de outro jeito, as cotas que os sócios têm, elas também valem dinheiro. Se um sócio vai sair da sociedade, ele tem dinheiro de receber, ele tem direito de receber o equivalente lá às suas cotas, né? Então, aqui na falência, isso não é ignorado. No entanto, esse valor de cotas que o sócio tem direito nem sequer está na fila de falência. Ou seja, ele só vai receber se ele pagar todo mundo dessa fila e, como é que chama, ainda sobrar dinheiro. E aí é a sociedade que faça o cálculo para pagar os sócios. Entendeu? Mas isso aí a lei de falência nem sequer trata. Esse dinheiro
que o sócio vai receber, né, equivalente às suas cotas. Se a sociedade falir, esse dinheiro aí vai ser pago aí fora do processo de falência, porque e só se a sociedade tiver dinheiro, né, também. Eu fiz essa observação até aqui no slide. O que mais? Então, falência aqui. E aí agora vamos encerrar a falência da gente e a aula consequentemente, né? Uma vez que foi realizado o pagamento de todo mundo ou pagou até onde deu, o administrador judicial ele tem que fazer um relatório e apresentar para o juiz. O Ministério Público também vai olhar esse relatório e vai aprovar esse relatório, essas contas, na verdade é um relatório. Calma. Aí depois o administrador judicial vai prestar todas as contas de tudo que foi pago e etc. E do dinheiro que existe ou não existe, enfim. E aí essas contas vão ser também analisadas pelo Ministério Público e vão ser aprovadas. O Ministério Público aprova e aí o juiz também aprova. Ou não. Se não aprovar, é outra bronca. Mas aprovando essas contas, aí é que vai ser pago o dinheiro como é que chama? Do administrador judicial. Então, só após ter suas contas aprovadas é que o administrador judicial pode receber esses honorários. Estão vendo que muitas vezes o administrador judicial ele precisa pedir a reserva do lado dos seus honorários, porque só agora é que ele vai poder receber. Tá aí. Pronto, é isso aí, meus caros. E aí acabou a nossa falência. Ah, sim, eu ainda botei. Eu tô querendo acabar e essa peste não acaba. A gente falou lá atrás, no começo, que eu fiz assim, um exame, um panorama geral da falência em si. Tem a fase pré-falimentar, a falimentar e a pós-falimentar. Isso que a gente acabou de terminar aqui, a gente terminou a fase falimentar. Agora, às vezes existem, assim, obrigações que o falido ele ainda precisa arcar. E ele ainda recebe alguns, vamos dizer assim, deveres para que ele cumpra, mesmo após a falência ter acabado. Isso aí acontece na fase pós-falimentar. Então, lá no artigo 158 da Lei de Falência, eu transcrevi esse artigo aqui e pronto, está aqui. Eu não vou nem mencionar ele, dê uma olhada lá, porque eu não vou complicar a vida mais de vocês, não. Deixa eu falar rapidinho com relação à prova. Mas pronto, foi isso. É isso o processo de falência que a gente viu, né? Com a relação. A gente viu, e eu gostei de ver, a gente viu todos os slides, tratou todos os assuntos que são para ser vistos, até mesmo que eu considero para graduação. Tudo em direito você tem condições de aprofundar, né? Se você quiser aprofundar direito imobiliário, tem um livro gigante só sobre direito imobiliário. Ou seja, se vocês quiserem aprofundar o processo de falência, é lógico que pode mais. Isso é óbvio. Mas isso aqui eu acho considerável para vocês. Então, eu vou terminar a gravação aqui, depois a gente vai falar rapidinho sobre prova. Eu vou apertar stop.